Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Global TechCast, o seu podcast de tecnologia aqui da Globo, onde a gente te atualiza de todas as informações e novidades do mundo de tecnologia, agilidade e inovação. Hoje eu vou ser o host aqui desse episódio, dentro dessa trilha de diversidade, onde a gente está celebrando o mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente está fazendo essa temporada aqui com vários convidados. Estou com uma mesa aqui com 2 convidados muito especiais que daqui a pouco eu apresento para vocês. E essa trilha conta com episódios aqui muito legais. A gente já falou aqui sobre saúde LGBTQIA+, interseccionalidade LGBTQIA+. A gente já falou também sobre a diversidade nas empresas, onde a gente teve um episódio especial com os convidados do Google, aqui do Google Cloud. Falamos também sobre, deixa eu pegar minha colinha aqui, as letras, né, do LGBTQIA+, e também representatividade feminina LGBTQIA+, na tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos aliados nessa temática LGBTQIA+. E aí, para começar essa conversa, vou apresentar as 2 pessoas que estão aqui na minha frente. Paulo Rabelo, diretor do Hub de Operações de Conteúdo aqui na Globo. Oi, Paulo, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Oi, Samuel. É um prazer estar aqui, poder discutir e compartilhar um pouquinho da nossa jornada que a gente vem vivendo aqui na Globo. E mais do que ser um aliado, né, para essa causa, a gente precisa fazer com que esta causa ganhe cada vez mais notoriedade, né? Então, acho que esse espaço aqui, ele reforça essa necessidade da gente reforçar uma causa tão importante, não só para a Globo, mas para a nossa sociedade como um todo. Então, muito obrigado pelo convite. Com certeza. Obrigado você. E também estou aqui com a Vanina Lages, nossa diretora de governança em estratégia e tecnologia. Oi, Vanina, tudo bem? Oi, Samuel, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade. Acho que é um prazer enorme poder falar sobre esse assunto e reforçar esses temas que são tão importantes na agenda da empresa e, como o Paulo falou, né, para a sociedade. Acho que é um privilégio para a gente poder conversar sobre esse assunto. Com certeza. Obrigado por aceitar nosso convite também. Muito feliz de ter vocês 2 aqui. Grandes sponsors nesse tema, tanto aqui na Globo quanto na sociedade, como vocês vão descobrir aqui nessa conversa. Bom, queria começar esse bate-papo aqui fazendo uma pergunta para o Paulo, que, para quem não sabe, ele é o sponsor do nosso grupo aqui de afinidade na Globo, o Somos, do qual eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte. É um grupo de afinidade que traz diversos temas, eventos e conscientização interna aqui pra gente. E o Paulo já vai fazer 1 ano e meio que está como sponsor aí do nosso grupo. Ano passado a gente teve um super evento abordando essa temática, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que vem sendo para você ser sponsor de um grupo de afinidade, o que isso significa para você, como que está sendo essa jornada ali, e compartilhar um pouquinho com a gente. Tá ótimo, vamos lá, Samuel. Eu acho que é o seguinte, como você comentou, é uma jornada que a gente está vivendo, né? E eu diria que é uma jornada de uma transformação muito mais comportamental do que qualquer outra coisa, né? E a gente sabe o seguinte, toda vez que a gente vive um processo de transformação, é um processo que traz dor para as pessoas, né? Então, porque é um processo de mudança. Sim. Né? E quando a gente tem um processo de mudança de comportamento, ele ainda ele é mais aguçado do que qualquer outra transformação, né? Uma transformação cultural, uma transformação tecnológica, ela já é complexa. Então, a gente entende o seguinte, que todo esse processo de uma transformação de comportamento, ela exige algumas etapas, ela exige muita resiliência da nossa parte, e vale a pena a gente entender assim, da onde a gente saiu e para onde a gente está caminhando, né? Dentro desse processo dessa transformação. Então, eu diria primeiro o seguinte, assim, especificamente a minha área, que é uma área de operações de tecnologia aqui na Globo. A gente tem em torno de 3 mil colaboradores, né, nessa área. Era uma área que, há uns 3 anos atrás, ela era massivamente masculina, né, assim, homens brancos héteros, né? Então, assim, um perfil muito característico. E a gente começou a perceber da necessidade, a própria empresa trazendo esses temas para a gente, da necessidade de a gente trazer a diversidade, a gente começou a perceber da importância que a diversidade tem dentro dessa jornada para os nossos processos internos. Porque a gente acredita muito que o que a gente faz do lado de cá, né, do lado por trás das câmeras, isso de alguma forma transpira para o outro lado, né? A gente passa para o outro lado, para o nosso espectador, para a nossa sociedade. Então,
isso foi um ponto assim de virada para a gente, muito importante, para que essa ficha caísse e que a gente pudesse fazer isso. Então, dentro desse processo, dessa transformação, a gente vem seguindo algumas etapas que eu acho que são importantes a gente frisar aqui, né? Acho que o grande primeiro passo que a gente fez foi trazer pessoas, né, dos grupos de diversidades para dentro da nossa área, né? Então, os 4 pilares de diversidade que a Globo trabalha, que são as mulheres, questão racial, de negros, né, indígenas ou qualquer outro tipo de raças, a questão do LGBTQIA+, que é um ponto muito importante para a gente, Sim. e a questão dos PCDs. Então, são 4 pilares de diversidade que a gente acaba trabalhando, e especificamente o grupo que eu particularmente senti assim, uma dificuldade maior de aceitação, principalmente no meu grupo, era o grupo LGBTQIA+. Então, eu me senti na obrigação de ser o sponsor do próprio grupo de diversidade para que eu pudesse... pela formação do seu time, né? Que, como você Exato. comentou, é mais masculino, hétero, né? Exatamente. Então, assim, eu me sentia na obrigação, de alguma maneira, de participar mais ativamente desse processo para que eu pudesse ter mais informações e que pudesse traduzir isso para os nossos grupos. Então, assim, o primeiro passo foi aumentar a quantidade de pessoas. Como é que a gente tem feito isso? A gente tem feito metas mesmo, bastante quantitativas, né? A Vanina é uma parceira dessas metas nossas. Então, todo o nosso processo de contratação de novos colaboradores para a nossa área, a gente tem uma meta agressiva em que mais do que 50% dos colaboradores novos a serem contratados precisam estar dentro desses grupos de diversidade. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo que a gente teve foi fazer com que os nossos líderes pudessem ser treinados, né? E pudessem, de alguma maneira, ter acesso a essas informações. Isso é um processo de aprendizado. Conscientização, né? Conscientização, exatamente. Sim. Isso. Então, passamos por uma série de treinamentos, né? Corporativos, né? Onde a área de recursos humanos nos ajudou nisso, com consultores famosos, né? dentro dessa área, e fazendo com que eles pudessem trazer para a gente uma vivência mais clara, né? Então, não só para os diretores, gerentes e coordenadores, experiências práticas de como a gente deveria lidar com isso no dia a dia, e não só isso, mas também trazendo os pontos importantes de como, o que fazer e por que fazer isso, né? Para que você tenha mais solidez nessas decisões. Então, esse foi o segundo passo, foi a conscientização, né, das nossas lideranças. E o terceiro passo, que é o que a gente está vivendo, diria, mais fortemente agora, é a criação desse ambiente que seja um ambiente mais acolhedor, né, um ambiente mais propício para que não basta você pegar um conjunto de pessoas, colocar dentro da empresa, se você não está também preparando um ambiente que seja adequado para fazer isso acontecer. Inclusivo, né? A gente vem falando Exato. muito sobre isso. Diversidade e inclusão. Não é só Exatamente. você ter uma pessoa que represente ali as letras da diversidade, seja negro, mulheres, LGBTs ou PCDs, mas que as pessoas se sintam parte daquilo também, sejam inclusas no dia a dia, né? Então, acho que esse caminho da inclusão que você está citando é extremamente importante, né? E acho assim, além do processo da inclusão, eu acho que tem um lado que eu vejo que assim, é do crescimento pessoal de cada colaborador que está fazendo parte desse processo, né? E especificamente para o tema LGBTQIA+, ele é um tema que, na minha visão, ele é tão delicado, porque diferente dos outros traços de diversidade, tem várias pessoas que a gente acabou descobrindo dentro dessa jornada que fazem parte do grupo LGBTQIA+, e que até então a gente não sabia. Sim. Né? Que é algo que é bacana. Então, assim, quando eu digo essa questão do comportamento, ele é um comportamento de um ecossistema, né? Onde você tem pessoas que se divulgaram, né? Dizendo assim, eu faço parte da comunidade LGBTQIA+, que pra gente era uma surpresa, né? Até então, porque a pessoa dizia se estava dentro do armário, né? Assim, não estava ainda Sim. preparada para se divulgar. E esse movimento fez com que as pessoas pudessem assumir isso, que eu achei muito bacana. E o segundo, que eu acho que é um lado, de como eu comentei, não só dos líderes, mas das nossas equipes, perceberem do momento importante deste ambiente ser um ambiente acolhedor. Quando a gente diz um ambiente acolhedor, é um ambiente onde a gente não vai mais permitir piadinhas, não vai mais permitir discriminações, né? E essas discriminações, elas são tão complexas, né? E a gente tem aprendido agora mais detalhadamente com isso, porque é uma discriminação que pode, às vezes, ser silenciosa, né? E a gente tem um caso muito interessante que a gente percebeu recentemente, e a gente tem feito um trabalho para melhorar isso. Nós trouxemos uma pessoa trans para o nosso grupo, uma mulher trans, e dentro dessas primeiras conversas, ela nos colocou o seguinte, que a gente perguntou, e aí, como é que está o ambiente? Como é que tá? Não, acho que está tudo bem, as pessoas estão me tratando bem e tal. Mas existe alguma coisa que ela é velada, que é interessante, que é o seguinte,
na hora do almoço, por exemplo, essa pessoa se sentia sozinha, porque ninguém a chamava para poder, de repente, almoçar, né? Então, isso já era um indicativo para a gente de que tinha algum tipo de discriminação, mesmo que velada, né? Porque talvez as pessoas não sabiam como lidar também. Eu acho que essa questão da inclusão, e fazer esse ambiente inclusivo vai da conscientização de ensinar o que talvez as pessoas não tenham conhecimento. Tem a questão negativa das piadas, do preconceito de fato, da discriminação, mas essa questão velada também a gente precisa tratar, né? Porque é algo que as pessoas de fato não têm um conhecimento. Como que eu vou tratar? Qual é a melhor forma de eu lidar? E às vezes é simples, pergunta para a pessoa, né? Como que eu posso melhor conviver aqui, né? Tem vários estudos que falam sobre isso também, né? Até pessoas com deficiência, PCDs, né? Às vezes a gente oferecer uma ajuda para algumas pessoas pode parecer ofensivo, né? Mas se eu pergunto antes, né, você precisa de ajuda antes de eu já oferecer o braço ou sair empurrando uma cadeira, por exemplo, né? O perguntar, né, como eu devo te chamar? Se é uma pessoa com um pronome de gênero neutro, por exemplo, qual é o seu pronome? Qual a melhor forma de eu lidar com isso, né? É uma forma de a gente trazer conscientização também para as pessoas, né? Não, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que esse lado do aprendizado é que, neste momento, a gente está vivendo essa transformação de ambiente, né? Um ambiente onde a gente precisa fazer com que os comportamentos sejam comportamentos adequados, né? O nosso desejo, o nosso moonshot é fazer com que esses comportamentos sejam naturais, né? Em que as pessoas consigam absolutamente conviver de uma maneira, assim, bacana, né? E é onde a palavra-chave, para mim, que resumiria tudo isso, chama-se respeito. Respeito. Né? Onde as pessoas precisam, no seu limite, né, tratar as outras com total respeito e total empatia sobre os sentimentos delas, né? Porque não tem sentimento certo, não tem sentimento errado, existem sentimentos e a gente precisa ter essa empatia e respeitar na sua essência. Então, acho que o grande desafio que a gente tem, e que não é pequeno, é fazer com que este ambiente seja um ambiente harmônico e um ambiente onde o respeito, né, na sua essência, esteja presente. Legal, obrigado por compartilhar essa história. E aqui a gente tem um super aliado, e aí do lado aqui a gente também uma super aliada, Vanina, que você é líder de uma área de governança, né? E o Paulo já comentou ali dos objetivos que a gente tem como área, e a sua área é uma área que tem uma missão de agregar, né? De fazer com que outras áreas se comuniquem, de trazer informações, né? E aí eu queria trazer para esse olhar da diversidade. Por que e como que você acha importante a gente tratar dessa temática? E aí, estamos no mês da LGBTQIA+, o mês do orgulho, né? O que você pode compartilhar ali, esse olhar para a diversidade, como que você vem talvez influenciando no seu dia a dia com o papel de liderança, essa diversidade e também o papel de aliado? Então, Samuel, como área de governança e estratégia, a gente tem algumas ferramentas que nos dão, assim, quase que uma obrigação, né? Assim, um papel importante e ativo na construção de eventos, de informação, de treinamento, que o Paulo comentou. Então, a gente tem quase faz parte da nossa descrição de trabalho, né? Assim, e aí, como esse tema é um tema priorizado, é importante para a empresa e é importante para mim, pessoalmente, também, a gente utilizar esses canais que a gente tem de informação, seja o Instagram, seja a nossa capacidade de construir eventos que impactam a área inteira, né? A estratégia de tecnologia inteira e, às vezes, até a empresa inteira, né? Que foi o caso que a gente fez no ano passado, utilizando esse nosso potencial para conseguir trazer essa agenda para o dia a dia das pessoas, trazer a relevância para esse tema que ele merece, né? E que já está posto que isso é prioridade para a empresa. Então, acho que nesse chapéu de governança, né? Nesse chapéu de liderança de governança, acho que é isso estar em pauta e isso fazer parte da nossa agenda dentro dos nossos canais de comunicação.
Pessoalmente, como aliada, né? Assim, eu estava até olhando a definição de aliado, né? Que ótimo que você viu isso. Definição de aliado: aquele que se liga a outro para defender a mesma causa ou atacar o mesmo inimigo. Isso foi uma simplificação, né? Da definição. Ou seja, a gente tem, pela definição, não é um papel passivo, né? Assim, é um papel ativo. Sim. Então, eu acho que o aliado, ele não pode ser uma pessoa assim, eu não sou contra, né? Assim, eu não concordo, né? Com quem é contra. Não, a gente tem que ser, realmente, tem que ter um papel ativo. E eu acho que tem alguns passos, né? Que eu acho que o aliado precisa percorrer para se posicionar, né? Que eu acho que o primeiro é reconhecer os nossos privilégios, né? Assim, Perfeito. eu me enquadro ali dentro de um grupo minorizado de mulheres, mas eu sou uma mulher branca, sou uma mulher hétero, né? Assim, eu não tenho problemas para falar sobre, né, a minha vida pessoal, romântica, falar sobre o meu final de semana. Então, reconhecer que isso é um privilégio, acho que é o primeiro passo. Eu acho que o outro passo seria a gente sempre buscar informação de verdade, né, assim, sobre esse assunto, para a gente se inteirar, não ficar na superfície. Eu acho que mergulhar e entender esse universo, estabelecer diálogos. E aí eu acho que fala um pouco sobre não ser passivo, né? Assim, não aceitar, porque não é só no ambiente de trabalho. Isso tem que ser algo que a gente leva de verdade no nosso dia a dia, né? Não aceitar uma brincadeira no bar com os amigos, né? Assim, porque eu acho que isso, se a gente não leva isso de verdade, profundamente, a gente não consegue fazer só uma máscara para o ambiente de trabalho, né? Assim, eu acho que isso tem que tocar a gente de verdade, a gente precisa acreditar nisso. E eu acho que para acreditar nisso, esses passos que eu falei anteriormente são importantes, né? Assim, informação, entendimento. E eu acho que, por último, a gente tentar trazer, conhecer os diferentes cenários, assim, diferentes realidades e, de fato, ter algumas convivências reais, né? Porque só com a vivência real da dificuldade, dos desafios de uma pessoa numa posição LGBT, que ia mais, é que a gente vai começar a ter mais o que o Paulo falou, mais empatia, né? Realmente entender. Porque é tão fácil, né? Distante você achar, mas aquele I, mas aquele que, mas isso aí já é. Não, gente, assim, é falta de informação. Sim. Né? Assim, porque às vezes a gente já está mais. Tem gente que já está mais familiarizado ali com lésbica, com gay, e tem pouca informação sobre sobre as outras diversidades, que são tantas, e elas não são menores do que o que a gente já está mais acostumado, já está em pauta há mais tempo. Então, acho que informação, de fato entender a vivência, eu acho que é muito importante para a gente ter conteúdo para uma discussão, conteúdo para de fato ser um aliado e debater isso de forma inteligente, né? E não simplesmente fazer uma guerra, mas, assim, de fato, ajudar a levar essa palavra de informação, de entendimento, de esclarecimento. Perfeito. Gostei muito do o resumo que você fez de aliado. Acho que é muito sobre isso mesmo, né? Que o aliado é essa pessoa que talvez não se identifica como uma pessoa LGBTQIA+, mas que luta pela causa ativamente, né? Então, você deu vários exemplos aqui, ótimos exemplos de como que a gente pode fazer isso, né? E porque a gente, nós que somos pessoas LGBTs, a gente vai falar disso de uma forma natural. Acho que só a nossa existência já é uma forma de falar sobre. O fato de eu postar uma foto com meu esposo no Stories, no meu Instagram, já é uma forma de posicionamento. E vocês ter esse papel mais ativo de ir em meios que a gente não vai chegar, né? Uhum. Que geralmente onde está o preconceito, onde está a discriminação, aí sim a gente vai conseguir ter uma mudança, seja no ambiente corporativo, seja na sociedade, né? De não aceitar, de ver alguma coisa, né, e se posicionar. Eu acho que essa questão de se posicionar perante
a questões que a gente entende que não são legais, que são preconceituosas ou que a pessoa se sinta desconfortável, né? É muito importante, né? Numa roda de amigos de bar ali, alguém faz uma piadinha, você fala, essa piada não foi legal, cara. Não foi maneira, que não pegou bem, né? Ou numa mesa de amigas, ali, todas héteros, né? E fizerem algum comentário preconceituoso ali sobre uma garota que elas possam achar que é lésbica ali, e você falar, e daí se fosse? Né? Então, esse posicionamento ativo faz total diferença, e aí que está o papel do aliado, de chegar em locais que a gente não vai estar. Né? E aí, nesses locais que a gente não vai estar, eu queria já fazer uma pergunta para vocês dois. Antes de a gente começar aqui, a gente estava falando aqui um pouco sobre família, né? A Vanina acabou de voltar de licença maternidade, né? Uma nova mamãe, né? O Paulo já é pai ali de dois filhos. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. E queria conversar com vocês sobre isso. O que vocês ali estão, talvez, trazendo para os filhos de vocês, ou Vanina vai pensar em trazer, né? Porque ainda é uma bebê. Ou talvez ali o Paulo já esteja aprendendo com essa nova geração, né? Porque eu tenho muita esperança dessa nova geração de já vir com um pouco mais de conscientização, vir com menos preconceitos, menos bagagens que as gerações anteriores. Porque eu, particularmente, cresci numa família muito católica, né? Que me deu todo o suporte, mas eu morava numa cidade de interior, né? Então, eu cresci, passei minha adolescência achando que eu era errado, que eu era diferente ali dos meus coleguinhas, né? E meus pais ali, por falta de informação também, não souberam lidar muito bem com isso, né? Por muito tempo, eu fiquei ali na minha cabeça achando que eu era errado. E o processo de autoaceitação para uma pessoa que é LGBT é a jornada que talvez é mais dolorida. E se você não tem um apoio dentro de casa, né, aí acabou tudo. Porque os primeiros aliados que a gente precisa são os nossos pais, né? E foi também uma jornada para minha família, mas hoje a gente se dá super bem. Minha mãe recebe meu esposo em casa, inclusive fala mais com meu esposo do que comigo. Mas também foi uma jornada assim pra gente, ainda mais vindo de uma cidade pequena, né? E eu queria entender com vocês como que vocês vão trazer essa temática para os filhos de vocês. Tá. Eu acho que você abordou vários temas que são bem importantes, Samuel. Eu acho que o primeiro deles, que você comentou, que é essa questão do aliado, que também a Vanina comentou, é uma causa de todos, né? Sim. É uma causa da sociedade, não é uma causa de um grupo. Então, acho que esse é um primeiro ponto relevante da gente tratar, né? Perfeito. Acho que esse é o primeiro grande ponto. Eu acho que o segundo ponto que você trouxe, que para mim também é muito importante, é o seguinte: o processo nosso de educação e de formação, né? Eu tenho 50 anos de idade, cara, foi absolutamente diferente do que eu tenho para o meu filho e para minha filha agora. E era um processo onde exatamente o que você falou, onde tinha certo, tinha errado, né? Tinha uma, entre aspas, felicidade, que era a felicidade do mundo certo e justificada, entre aspas, também por uma questão religiosa, né? E isso realmente é, assim, absolutamente sem sentido, mas fomos criados dessa maneira, né? Então, assim, Sim. Isso é um peso, e a brincadeira que eu sempre faço é que, inclusive, a nossa própria empresa, né, entre aspas, dentro daquele contexto, julgou ou fez coisas nesse sentido, quando a gente olhava os Trapalhões, por exemplo, que eu sempre dou esse exemplo. Era como a nossa sociedade era moldada naquela época. Exatamente. Né? Então, assim, era natural você fazer piadinhas, era natural você discriminar, era natural tudo isso porque tinha um conceito de certo e um conceito de errado. Então, eu acho que a grande luta que deve ter acontecido ali, imagino eu, inícios de 2000, final da década de 90, né, a luta mais intensa, né, do LGBTQ, vamos dizer, do LGBT, né, no primeiro momento, Sim. Eu acho que ajudou a trazer essa consciência, né, e traz essas pautas para as discussões. Então, eu diria para você o seguinte, de uma forma muito clara, assim, meu filho tem 21 anos, minha filha tem 17. Há alguns anos a gente já discute sobre questões relacionadas à felicidade, que esse é um tema muito relevante, né? Ah, que legal. Que a felicidade é algo que é pessoal, né? E ela precisa ser muito personalizada. Então, o que é felicidade para mim é completamente diferente do que é felicidade
para ela. Mas uma coisa que é básica entre esses dois conceitos de felicidade é o respeito, né? Então, por mais que eu, por exemplo, não seja um homem gay, por exemplo, né? Eu, cara, aprendi muito a respeitar, né? E nunca tive nenhum problema, isso é um ponto bem interessante, né? De não respeitar as pessoas porque ela tem algum tipo de necessidade, algum tipo de felicidade que seja diferente da minha. Sim. Né? Então, acho que o primeiro passo é isso, é você ter respeito, né? Eu acho que o segundo grande passo é você entender que as pessoas precisam ser felizes, né? E você dar espaço para que as pessoas possam ter essa felicidade, né? E acho que uma das coisas que eu aprendi bastante recentemente é olhar o grau de sofrimento de pessoas que saíram de casa, né, expulsas ou não apoiadas. Então, isso traz um lado assim muito ruim, né? Um lado de um sentimento que eu tenho certeza absoluta que, na essência, os pais, né, não queriam isso para os seus filhos de forma alguma. Né? Por mais que os pais quisessem que tivessem um estereótipo de tipo, eu quero meu filho hétero, minha filha hétera, né? Por mais que eles tenham esse estereótipo, mas eu acho que na essência de qualquer pai e mãe é querer a felicidade do seu filho. Então, no meu caso, meus pais, a maior preocupação é como que a sociedade vai me tratar. Né? Ainda mais sendo uma família de interior ali, né? Então, eu entendo tudo isso, mas quando você tem a rejeição dentro de casa, muito ruim, né? é muito pesado, porque a sociedade já vai te julgar. Né? Se você não tem o apoio dentro de casa, e a gente, infelizmente, tem muitas estatísticas de pessoas LGBTQIA+, em especial a comunidade trans, que são expulsas de casa, né? Por ser quem elas são. É verdade. Isso é muito triste. Então, por isso que eu repito que os primeiros aliados que a gente precisa é dentro de casa. Sem dúvida. E acho que passa por isso. Eu acho que passa pelo lado do conhecimento, né? Passa pelo lado de você entender primeiro, né, o que isso significa, né? Você fazer uma reflexão de como você, como pessoa, pode mudar, né, esse status quo e trazer abertura, porque, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu tive na minha época, enquanto pai e mãe, assim, era de você ter abertura para você poder falar o que você precisasse falar com seus pais, né? Então, acho que o grande primeiro passo, assim, que eu procurei fazer desde cedo é trazer voz para que, né, os seus filhos possam, né, dialogar de uma maneira como ele dialoga com um coleguinha, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. E é muito interessante que dentro dessa jornada a gente discute temas relacionados, né, à sexualidade, a vontades. E é interessante porque essa geração mais nova, o que eu percebo é que eles são muito mais fluidos no sentimento de dizer, não, hoje eu gosto de mulher ou gosto de homem. Então, assim, é muito interessante. E tudo bem, né, pra ele. Tudo bem, cara. Então, assim, é muito interessante. Né? É o conceito de felicidade que você mesmo exatamente, trouxe, né? cara. Assim, não existe uma receita para você ser feliz, né? A receita é você se aceitar e você conseguir fazer o que você quer. Né? Então, é muito interessante esse conceito que, na nossa época, né, em termos de formação, né, você tinha um padrão e aquele padrão era pré-estabelecido. Então, talvez eu nem tivesse tido tempo na época ou espaço para pensar diferente, entendeu? Mas eu acho que essa nova geração ela é mais fluida nesse sentido e acho que isso é muito bacana. Acho que isso traz um frescor e traz um ponto que você falou, traz uma luz no fim do túnel, né? Sim, esperança. Essa esperança de que a gente precisa, né, viver de uma maneira diferente, né? E ainda é ruim porque eu às vezes sempre achava que isso tinha a ver com uma educação mais formal, e não é necessariamente isso. Às vezes a gente vai para países de primeiro mundo em que o grau de discriminação ainda é muito grande ainda. Sim, né? infelizmente. Infelizmente. Então, eu acho que isso tem muito a ver não só com a educação, mas também com não é educação formal, mas assim, com uma educação de base, que é uma educação de felicidade, né? De entender o seguinte, bom, por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo enquanto vida? Né? Acho que todo mundo está aqui por uma missão e a missão básica é tentar ser feliz. Né? Então, eu acho que isso é a essência. E como é que algo que dá felicidade para você pode me incomodar? Então, isso é uma dificuldade. É isso que a gente precisa tentar gigante colocar na cabeça ali das pessoas. Né? Sim. A Kellen falou algo super interessante. Kellen, nossa líder de diversidade e inclusão aqui na Globo, no podcast anterior com a Google, ela comentou que a gente precisa fazer uma manutenção sempre desse tempo. A gente já conquistou bastante coisa, algumas coisas a gente ainda precisa conquistar, né? Mas que a gente precisa fazer manutenção de temas como esse e ficar atentos. Né? E
queria comentar, ouvir você agora sobre isso, né? Como que você vai ficar atenta ali sobre isso, fazer essa manutenção desse tema como uma aliada agora para sua família, para sua filha? Então, Samuel, eu acho que o que o Paulo trouxe, eu acho que a gente está num ambiente que já vai ser, eu espero, né? Pelo que a sociedade vem caminhando, já caminhou, a gente caminha para ter uma sociedade a cada dia mais aberta, menos preconceituosa. Assim espero, né? Assim, que os movimentos conservadores não ganhem uma força maior. Então, assim, considerando que o ambiente que eu estou criando, né? Assim, os tempos onde eu estou criando o meu filho, já são muito mais favoráveis, eu considero que, em teoria, vai ser mais fácil. A gente tem livros, né? Livrinhos desde cedo que a gente vai... Que certamente isso é algo que eu fico muito antenada, né? Assim, como que a gente cria um filho que vai respeitar e também vai se aceitar caso ele sinta, né? Assim, qualquer orientação que ele tenha quando ele for crescendo. E eu acho que eu fiquei muito tocada. Tem uns 10 anos atrás, morei fora, nos Estados Unidos, a trabalho um tempo. E eu trabalhei com uma mulher trans. E foi a primeira vez que eu tive contato na vida com esse tema. Eu não tinha a menor ideia. E aí eu fui tendo uma convivência com ela. Ela era uma mulher trans lésbica. Eu não tinha a menor ideia, assim. E aquilo foi um aprendizado tão grande para mim. E conviver com ela, assim, mais de uns 2 anos, assim, trabalhando com ela e podendo conversar, foi uma experiência, assim, transformadora na minha vida. De entendimento do o que foi a jornada dela, dentro de casa, pais super religiosos, com quem ela não falava mais. Ela chegou a se casar, ter filhos como homem hétero, né? Assim, e depois ela conseguiu se libertar disso e virar a página e mudar a vida dela. Mas, assim, eu ter acesso a essa vivência e, de fato, no dia a dia com ela, me fez abrir um canal na minha cabeça sobre o quanto é importante essa conversa desde pequenos, as vontades, e não ficar controlando se é um menino, mas quer vestir um vestido. Por que é errado, né? Porque a gente tem padrões pré-concebidos, a gente foi doutrinado, adestrado praticamente para o certo e errado. E não é algo que se ensina, né? Não quer dizer que se o menino brincar de boneca, ele vai ser influenciado a ser alguma coisa. Não tem nada a ver. Mas, ao mesmo eu brinquei tempo... de super-herói, carrinho a minha vida inteira e sou gay hoje. Não adiantou nada. Exato, porque... Mas, ao mesmo tempo, você pode estar maltratando, né? Assim, se de fato o caminho que aquela pessoa, aquele ser humano se sente feliz. Gostei muito do ponto do Paulo, né? Sobre felicidade. Por que a gente vai se incomodar com isso? Então, eu acho que, nesse sentido, eu me sinto bem antenada, né? Para esse ponto. Acho que essa experiência e depois a vivência... Até a informação no mundo corporativo mesmo, que a gente tem acesso a essas discussões e tal, acho que me prepararam bastante para esse sentido como para ser mãe. Eu acho que tem bastante recurso para utilizar, através de livro, através de conversa, preparar para ser respeitoso, né? Para entender que as diferenças são ok, ninguém é igual a ninguém. Então, acho que eu vou seguir muito esse caminho de leveza, né? Assim, de aceitação, e que a diferença é legal e que tá tudo bem. Vamos ver, eu acho que eu vou aprender muito também, né, Paulo? Assim, com o dia a dia... com as crianças e com o que essa sociedade muito mais... que é diferente da sociedade que a gente foi criado, vai trazer, né? Eu acho que faz parte da evolução. É tão interessante que a cada dia a gente aprende algo novo, né? E recentemente a minha filha trouxe um tema que, para mim e para minha esposa, é bem interessante, como um exemplo, assim, mas que mostra um pouco dessa questão de não certo, não errado, né? Ela estava trazendo o tema de que uma das amigas dela teve uma decisão de ter uma relação aberta. Aí a gente falou, mas o que é uma relação aberta? Uma relação aberta onde você pode, literalmente, né? Você tem alguém fixo e, ao mesmo tempo, você pode ficar com outras pessoas, consciência de ficar com outras pessoas de uma forma consensada entre o casal, né? E aí isso pra gente foi algo tão, assim, sabe, chocante, né? Do tipo... Poxa, mas calma aí, então é namorado ou não é namorada? Mas, pai, acho que por que você tá com essa... Você tá etiquetando. Né? Tá etiquetando isso, né? Então, é muito interessante
essa forma de você ver novas perspectivas, né? E de você se dar ao luxo de dizer, cara, legal, assim, se a pessoa tem esta vontade, ok, né? Por que não, né? Eu acho que é um aprendizado contínuo, é a manutenção desse tema, né? Eu sou dos anos 90, sou um millennial, mas estou aprendendo também com essa geração Z. Essa questão de fluido, relacionamento aberto, é algo que também a gente também está aprendendo e está aberto a essas possibilidades. Eu acho que é você ter um olhar de respeito, como vocês comentaram, e de não julgamento. A partir daí, não existe ali o preconceito. Você vai querer entender só. Entendeu? Beleza. Posso não ser, posso ali, talvez não concordar com alguma coisa, mas eu respeito. É isso. Esse é o principal ponto. A felicidade do outro não tem que me incomodar. É aquela velha frase, né, que a gente fala de a liberdade, a sua liberdade termina quando a liberdade do outro começa, né? Assim, Sim, eu acho que é assim perfeito. que a gente precisa lidar, porque aí a gente fala sobre o que é sobre você, o que é sobre o outro, e eu acho que é assim que a gente consegue ponderar o limite, né? Assim, da liberdade de cada um, né? Assim, esse eu acho que é o limite. Assim, Mas você sabia que é um perfil que é comum dentro da comunidade LGBTQIA+, mesmo? de ceder. De ceder? De ceder, porque às vezes esse fato de ceder vem muito do medo, da aceitação. Eu passo muito por isso, às vezes eu cedo muito para as pessoas se sentirem confortáveis, para eu ser aceito naquele grupo, né? Ou algum tipo de roupa. Se eu tô num grupo ali que eu vejo que é mais hétero, eu talvez não vou me portar da forma que eu me comporto com quem eu tenho mais afinidade, né? Porque eu sei que eu vou ser julgado. Então é quase um instinto de sobrevivência, entre aspas, de pessoas LGBT, de ceder. Às vezes, a gente faz e cede assim, sem perceber. E é muito importante, de novo, os aliados falam, não, talvez não é legal você ceder aqui, né? E entender ali os pontos, né? Para poder ter esse trabalho mais ativo, como a gente comentou. Né? Tá na hora, já chegou a hora dos outros cederem, né? Chega. Pois sim. Mas eu acho que virou esse instinto de defesa, de sobrevivência, como eu comentei. Eu acho que esse lance da hora, e eu acho que isso fala um pouco com várias das causas dos grupos minorizados, né? Que incomoda aos conservadores. Ah, mas está muito intenso, agora eu sou penalizado por ser homem branco. Não, gente, é porque chega de ceder. Sim. Então, é porque a gente quase que a gente precisa ser um pouco mais intolerante do outro lado, né? Para poder virar uma página. Uhum. Porque é muito tempo. Então, assim, hoje em dia, eu tenho até um pouco, assim, de... É cansativo, né? Ouvir algum amigo falar, porque... Assim, querer se justificar por um comentário infeliz, né? Uma piadinha antiquada, e falar, não, mas é porque aí eu fui criada assim, gente, chega, passou do horário. Já deu, aprende. Passou a gente o aprendeu tempo. tanta coisa, a gente tá aprendendo a lidar com AI agora, não vai aprender a mudar a forma que você fala as suas piadas? Chega, né? Então, acho que é isso, acho que chega. Já deu. Mas esse ponto que você trouxe é bem interessante mesmo, Samuel. Eu nunca tinha olhado por essa ótica, foi ótimo você ter trazido esse ponto, porque eu acho que tem um limite realmente. Porque na nossa vida também a gente não vai conseguir ser feliz, né? Estou tentando olhar... Tem altos e baixos, Tem né? altos e baixos. Sim, normal. Mas eu acho fundamental, cara, as pessoas se posicionarem para saber o seguinte, cara, isso aqui é inegociável. Sim. Né? Porque assim, negociar a gente sempre vai ter que negociar nas nossas vidas, independente de ser hétero, a gente vai ter que negociar alguma coisa. Mas eu acho fundamental, cara, a gente entender o que é inegociável, né? Porque, por exemplo, o fato de você ser feliz, o fato de você ter que estar com seu marido, né? Isso é inegociável, você concorda comigo? Isso Sim. Então, esse ponto que você está falando eu acho fundamental e acho que a gente precisa, como aliado, trazer voz para as pessoas nos itens que sejam inegociáveis. Tipo, perfeito. Cara, o que não é negociável para você, para que a gente possa saber que a partir daqui vai ferir a linha do teu respeito, a linha da tua felicidade e que isso aqui é sagrado, né? Então, eu acho que isso que a gente deveria tentar ter como um preceito básico, né? O que é o princípio do respeito da felicidade para aquela pessoa e blindá-la daquilo, né? Para que ela, no mínimo, possa se sentir confortável, entendeu? Bom, gente, o papo aqui tá muito bom. Se pudesse, ficava aqui
mas uma hora aqui com vocês, mas vamos concluir aqui nosso podcast de hoje. Aí eu queria passar para vocês dois para falarem um pouquinho aqui desse sentimento geral, falar aqui sobre esse mês do orgulho, sobre, além de tudo que a gente já falou, né, o que mais vocês estão fazendo aí sobre aliados, e passar para as conclusões. E aí começar aqui pela Vanina, que a gente começou pelo Paulo. Olha, eu acho que da nossa conversa que eu achei é impressionante como a gente sempre aprende, né? Assim, cada vez que a gente conversa sobre esse assunto, eu acho que uma lição aqui, tanto da conversa quanto assim, eu acho que uma mensagem para as pessoas que eu captei aqui, achei interessante, é sobre inclusão. E que o Paulo trouxe que a diversidade LGBTQIA+, ela não necessariamente a gente vê, né? Assim, é diferente da questão da raça, é diferente da questão do gênero. Então, se torna, não que seja mais, mas eu acho que se torna tão importante, ainda mais importante, a gente ser inclusivo na nossa fala, no nosso discurso, para que as pessoas que estão já no nosso time, na nossa convivência ali, se sintam à vontade, acolhidas. E eu acho que é todo dia isso que a gente faz, né? A gente tem que isso tem que estar realmente lá no fundo do nosso coração, porque a gente tem que fazer isso todo dia, para que as pessoas realmente percebam que é um ambiente seguro, um ambiente que acolhe e que respeita as diferenças. Então, acho que esse é uma coisa assim que eu saio daqui com essa mensagem assim ainda mais fortalecida, né, da importância da nossa fala, do cuidado, né, no dia a dia, e cuidado de a gente ter um ambiente seguro, e que a gente esteja sempre antenado com dos nossos colegas, né, as falas dos nossos colegas e tal, e direcionando. Acho que esse é um ponto que ficou aqui para mim no dia de hoje. Obrigado, Vanina. E você, Paulo? Então, muito na linha do que a Vanina falou. Eu também saio daqui cheio de reflexões interessantes. Eu acho que a gente, sempre que toca sobre o tema, a gente aprende. Eu acho que cada vez mais a gente precisa discutir. Eu acho que a gente está num mês que relembra a causa, né? Que eu acho que é muito relevante. A gente vai fazer um evento agora no dia 29, né? Aqui na Globo também, de novo, que assim, a essência do movimento é tratar do tema. E toda vez que a gente trata do tema, a gente aprende, a gente evolui, né? A gente precisa continuar ter essa sensação de aprendizado contínuo, né? E o que a Vanina comentou é muito do que a gente percebe na prática do dia a dia, né? Talvez quantos companheiros a gente ainda tem ainda que não saíram do armário, né? E que talvez o grande sonho nosso seja ter um ambiente tão confortável, né? Tão acolhedor, que todas as pessoas possam se sentir confortáveis para serem quem elas são, né? Então, acho que esse é o nosso moonshot, assim, é onde a gente precisa chegar, né? Porque a gente ainda escuta muitas pessoas ainda dizendo, eu não tive coragem, eu não sei como é que meu chefe vai me julgar, eu não sei como é que, né, meu companheiro de trabalho vai me julgar por isso, se eu vou ser... Então, a gente precisa realmente, né, isso como um todo na sociedade, né? Então, o Benício, que é o filho da Vanina, eu espero que ele viva uma sociedade mais justa, mais tranquila. E acho que... O Benício vai ajudar a criar essa sociedade. Criar essa sociedade, exatamente isso, né? Então, acho que assim, como bons aliados, né, a gente precisa fazer o nosso papel, que é ser proativo, né, ser exigente, não só com a gente, mas com quem está à nossa volta, para criar uma rede de vários aliados, até um ponto que a gente não vai precisar mais ser aliados, onde todos, né, fazem parte de uma mesma sociedade, onde somos todos iguais e somos todos felizes. Acho que esse, para mim, é a principal reflexão aqui que eu saio desse bate-papo. Perfeito, obrigado, Paulo. Obrigado, então, Vanina e Paulo, pela participação de vocês. Obrigado por todo o trabalho que vocês têm feito como aliados. Obrigado por acreditarem e lutarem ativamente pela causa. Acho que o que vocês fazem como liderança e como pessoas é muito importante. Porque, como eu falei, a gente não vai estar em todos os cantos, né? Então, é muito importante o papel do aliado. Então, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Obrigado pelo papo de hoje. Gostei bastante de conversar aqui com vocês. Trocar essa ideia foi ótimo, viu? Obrigada demais pelo convite, Samuel. É isso aí. Foi um Muito prazer, obrigado foi mesmo. uma honra. Valeu. Para todos que estão nos ouvindo.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Todo mundo aí que tá ouvindo, que tá acompanhando. Beijo, mãe, que sei que você vai ouvir essa, tá? E ouçam e acompanhem, sigam o Globotechcast aí nas suas plataformas de áudio de preferência. Sigam a gente também nas redes sociais aí, no Vem Pra Globo, no YouTube do Vem Pra Globo, tá? E não fiquem de fora. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!